Paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão legal? Então tá bom. Gente, faz tempo que eu não venho aqui, né, falar com vocês, conversar, falar sobre a palavra de Deus, coisas que eu amo tanto, tanto, tanto. E às vezes nós deixamos aqui as coisas corriqueiras da vida nos atrapalhar de falar da verdade, né? De falar da palavra de Deus. Porque às vezes a gente perde o foco, gente. A gente perde o foco, mas vamos voltar ao foco, vamos voltando aí aos poucos e trazendo aí conteúdo para vocês. Então, antes de mais nada, para você me ajudar nesse canal, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o seu like, não deixa de dar seu feedback aí nos comentários. Hoje nós iremos falar sobre unção de Deus. Você gostaria de saber um pouco mais sobre este assunto? Eu também. Então vamos aprender juntos? Bora! Deus, gente, basicamente é o quê? É um ato sobrenatural vindo do próprio Deus para que possamos executar a vontade de Deus. Por exemplo, a unção, biblicamente falando, existem várias vertentes. Por exemplo, a unção com óleo, como foi com Davi, né? Por exemplo, o profeta Samuel ungiu Davi a rei. O que leva uma pessoa a ser ungida? Ela precisa nascer de novo, ela precisa entregar a vida dela a Cristo. Então, Joyce, para que eu possa ser ungida, é só eu entregar a vida a Cristo? Sim, gente, é só entregar a vida a Cristo. Paulo, ele foi muito simples ao dizer isso em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: foi este Deus que nos transformou, a mim e a você, para que permaneçamos firmes em Cristo, e nos ungiu, que nos transformou. Antes eu estava no mundo do pecado, na minha sujeira, na minha matéria suja, e quando ele me transformou, ele me trouxe a redenção, quando ele me lavou dos meus pecados, quando ele escreveu o meu nome no livro da vida, ele me transformou, ele transformou a minha vida, ele me ungiu. Automaticamente o que a Bíblia fala é que os eleitos ao céu são ungidos. A maioria das pessoas, elas atrelam a unção com o ato de trazer arrepio, emoção. Nossa, aquele louvor tocou fundo no meu coração. Nossa, que voz de trovão, que voz ungida que essa pessoa tem. Que mensagem ungida. A unção de Deus, ela é algo dado pela graça, pela salvação. Está atrelada à salvação do cristão. E não necessariamente aos dons. Falou da unção de Davi, que foi com óleo. E Deus, ele ungiu também, por exemplo, Ciro. Ciro, ele foi ungido por Deus, separado por Deus, para libertar o povo da escravidão babilônica. Em Isaías 45 há um texto belíssimo, belíssimo, que nos descreve aí como Deus chamou Ciro e o separou e o ungiu para a determinada missão. Então, automaticamente, Deus ele separava e ungia as pessoas, os profetas, os sacerdotes, os reis, para determinadas missões. Existe sim algo atrelado à unção muito forte nos cristãos. Por quê? Porque nós somos chamados para uma missão. Por que todos nós somos ungidos de Deus? Porque todos os cristãos foram chamados para uma missão. Nós somos chamados para pregar as boas novas de Cristo. Se você se diz ungido de Deus, a sua vida, essa nomenclatura precisa estar assim, de certa forma interligada às suas ações cristãs. Como, por exemplo, anunciar as boas novas aos pobres. E eu vou deixar as referências aqui na descrição para vocês estarem lendo, tá bom? Restaurar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos, proclamar vista aos cegos, fortalecer com perdão aos quebrantados, proclamar o ano agradável de Javé. E ensinar sobre Jesus. Obviamente que Jesus ele disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E sim, fazer aquilo que eu fiz. Jesus, seu nome em hebraico, Messias, no grego, Cristo. Os dois, o significado, ungido.
Jesus, ele foi ungido. O nome de Jesus já dizia ungido. E Jesus possuía unção sem medida. Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, Jesus, ele foi ungido para pregar e curar. Em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, diz que Jesus recebeu o Espírito Santo. Para quê? Para quebrar o jugo. E a profecia do profeta messiânico Isaías, capítulo 10, no versículo 27, naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo, tirará o fardo dos seus ombros, quebrará as correntes que prendem os judeus. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, Jesus diz assim: o Espírito soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, proclamar o ano da graça do Senhor. Em Atos, no capítulo 10, 38, diz assim: e vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi ungido, separado, cheio do Espírito Santo para libertar os cativos, livrar o oprimido do diabo. Você faz isso? Você expulsa o demônio não só das pessoas, mas de dentro da sua casa, do meio da sua parentela. Você prega o evangelho a toda criatura? Você fala de Cristo? Porque não adianta só cantar bonito. Não adianta só pregar bonito. Nós devemos levar essas boas novas aos oprimidos, aos cativos. Nós temos que ser boca de Deus. Isso nos designa ungidos de Deus. Ah, nossa, que unção que aquele cara, aquela moça tem. Olha como ele canta com autoridade. Poder de Deus não está atrelado à unção. É uma das vertentes da unção, mas não é necessariamente a unção de Deus. Hoje em dia, nas igrejas, a gente vê... Tem a unção do riso, a unção da vassoura, a unção do café, a unção do leão, a unção do não sei o que, a unção do não sei o que outro, não sei o que outro. A gente vê essa movimentação na igreja. A gente vê esse movimento na igreja. Eu não sou contra o movimento, eu não sou contra o batismo com o Espírito Santo. Aliás, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Mas isso não edifica a igreja. Uma pessoa ungida, ela tem entendimento disso. Uma pessoa ungida, ela entende que o evangelho de Deus não é movimento. O evangelho é a palavra propagada, o evangelho pregado àqueles que estão oprimidos e cativos. Paulo, ele nos fala sobre discernimento e entendimento. Uma pessoa ungida, ela precisa, no mínimo, é o básico. Vamos supor que isso seja o primário do evangelho. É o básico. Uma pessoa que é ungida por Deus, que a gente está falando de 2 Coríntios no capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos falar desse cristão que entregou, que foi liberto por Deus, que foi transformado por Cristo e ele ungiu. Esse ungido, ele precisa entender que nós precisamos ter entendimento. Nós precisamos ter discernimento. Vamos ler sobre isso? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 23, diz assim: assim, se uma pessoa ainda não é salva, ou alguém que não tem esses dons vai à igreja e ouve todos vocês falando em outras línguas, não dirá que vocês estão loucos? Mas, se todos vocês profetizarem anunciando a palavra de Deus, preste atenção nessa frase, se todos vocês anunciarem a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? Bíblia Sagrada. Se todos vocês anunciarem a palavra de Deus, e entrar um descrente ou crente novo que não compreende essas coisas, e isso convencerá de que ele é um pecador e ele será julgado pelo que ouvir. Não me entenda que eu aqui sou contra a profecia, que eu sou contra a língua estranha, a manifestação do Espírito Santo. Não me entenda assim.
Eu quero te dizer que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, a sua ordem, né? O Espírito, ele opera em nós com ordem e decência. Então para tudo se tem um momento. O ungido de Deus, ele precisa ter esse básico dentro de si. Ele precisa entender que as coisas de Deus, ela precisa ser feita com ordem e decência. Tudo na nossa vida precisa disso, não é? Você tendo esse entendimento de que tudo é feito com ordem e decência, você entende que unção não está atrelado à manifestação do Espírito Santo, correto? Você é ungido porque você leva o evangelho. E tantas pessoas falando de Deus não falam em mistério, não falam em línguas estranhas, não batem palma, não pulam. E eu sou super a favor disso, até porque eu faço isso. Então, não fazem nada disso, mas levam almas para o Senhor Jesus. Por quê? Porque são ungidos de Deus. Falam sobre a palavra de Deus. Isso é o primordial, correto? Para que você seja ungido de Deus, eu acho que um dos pontos principais, além de entendimento e discernimento, você precisa ser humilde. Você precisa ser humilde para aprender, para estar debaixo de autoridades, por exemplo, pastor. Para que você seja ungido de Deus, você precisa ser humilde. Vamos falar de humildade? Humilde para quê? Para ouvir, para entender, para ser submisso ao seu pastor, às autoridades, né? A dirigente do círculo de oração, ao líder da mocidade. Enfim, você precisa ser submisso, você precisa ser humilde. O ungido de Deus, ele precisa entender que o princípio do cristianismo é a humildade. Jesus, quando ele veio à terra, ele se esvaziou. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus é lindo. Para que você seja ungido, Joyce, como que eu me torno ungida de Deus? Primeiro, você precisa aceitar Cristo como seu único suficiente Salvador. Você vai começar a ter as suas próprias experiências, você vai deixar o velho homem para trás. O poder transformador da cruz irá transformar você. Ele vai te libertar do seu pecado. Aquilo que você acha que é realmente aquilo que está te sujando, está te deixando imundo perante Cristo, ele vai te libertar deste pecado. Segundo, tenha discernimento. O discernimento, ele não é conforme as suas experiências. Ah, porque eu tenho muitos anos de cristão, por isso que eu tenho discernimento. Não. Tem muitas pessoas que têm um mês de cristão e têm mais discernimento do que pessoas que estão há anos-luz no evangelho. O discernimento, ele é dado conforme você pede. Peça discernimento da palavra de Deus. Peça discernimento para que você venha entender aquilo, os propósitos de Deus para sua vida. Terceiro, seja humilde. Tá? Quer ser ungido de Deus? Seja humilde. Porque independente de qualquer coisa, você vai... Deus, ele vai te munir de dons. Você vai cantar, você vai pregar, você vai levar o evangelho. Nossa, você vai ser o intercessor da igreja, você vai ser o diácono, o presbítero, você vai ser a missionária. Deus, ele vai te munir de nomenclaturas aí, de dons, de cargos, ele vai te munir. Só que nada disso vai adiantar sem a humildade. Nada. A humildade, ela vem atrelada ao amor. O amor serve. Então, a unção, ela acompanha os contritos de coração. Então é isso, gente. Então, se você gostou desse vídeo, já dá aí o seu curtir, se inscreva no canal, tá bom? Eu quero que você simplesmente deixe no seu comentário aí. Já deixa aí o seu curtir, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!